Boa noite a todos. Gostaria de iniciar agradecendo o convite do Sindicato dos Médicos, na pessoa do Dr. Marlos, do Dr. Darley, que está aqui ao meu lado, cumprimentar a minha painelista também, a doutora Mônica, prazer conhecer a doutora Mônica. Gostaria de cumprimentar também alguns poucos estudantes de Direito que eu estou vendo aqui, tem alguns alunos da Unicuritiba aqui presentes, cumprimento vocês também. Dizer que é uma honra e um prazer fazer parte de um evento e suceder na fala o professor Gunter. O professor Gunter, além de colega do magistério lá na Unicuritiba e coordenador comigo da Escola Paranense de Direito, foi meu orientador no mestrado e foi um dos meus grandes incentivadores para o magistério. Então, eu gosto de dizer isso sempre que eu estou presente, junto com o professor Gunter, que se eu sou professor hoje, além de advogado, é graças ao professor Gunter também pela inspiração. Vocês viram pela fala dele o quanto ele inspira as pessoas, né? Obrigado, professor Gunter. Rendo aqui uma homenagem ao senhor. Antes de falar especificamente da residência médica, e falar da residência médica passa necessariamente por falar da natureza do contrato do médico residente, eu queria fazer uma breve distinção para vocês de algo que o professor Gunter já mencionou e que eu vou tocar numa peculiaridade do que ele mencionou só para chegar na residência médica. Quando a gente fala de serviço de saúde, a gente fala de um capítulo da Constituição, que está lá a partir do artigo 196, que fala do direito à saúde na Constituição. Então a Constituição, lá no artigo 196, diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. E a primeira parte desse grande capítulo da Constituição, desse grande livro da Constituição, nos mostra quem é o destinatário desta parte protetiva deste direito social. Quem é o destinatário? O usuário, o paciente. O legislador constituinte se preocupou primeiro com o paciente. Por que isso é relevante? Porque a gente discute bastante, mas o que a administração pública tem que fazer, o plano de saúde, etc. E, na verdade, a grande preocupação do legislador constituinte foi com a qualidade do serviço de saúde para o usuário. Ok. E daí, quando a Constituição fala desse serviço público de saúde, que diz que é um dever do Estado, a Constituição diz que esse serviço de saúde vai ter que ser prestado pelo Estado brasileiro, pelos 4 entes da Federação, União, Estado, Distrito Federal e municípios, ok? E vai ser complementado pela iniciativa privada. Ou seja, a Constituição diz que todo o serviço de saúde deve ser disponibilizado pelo Estado. E a iniciativa privada, lá onde vocês vão trabalhar depois que se formarem na clínica de vocês ou no hospital privado, vai ser chamado a complementar um serviço que o Estado deve disponibilizar para o usuário. E esse caráter complementar é um caráter para garantir efetivamente a qualidade do serviço. Então, essa é a primeira observação que eu gostaria de fazer para vocês. Daí a gente já consegue identificar aqui que a gente pode trabalhar, vocês vão se formar em medicina, vão poder trabalhar tanto no serviço público, que deveria abarcar a maior parte desse serviço de saúde, né, quanto na iniciativa privada. Quando você trabalha na iniciativa privada, o professor Gunter deixou bem claro isso na fala dele, eu tenho basicamente 2 formas tradicionais de prestar serviço. Isso não só na medicina, não só como médico, mas de um modo geral como um profissional. Ou eu presto serviço como empregado, ou, isso tradicionalmente falando, ou eu presto serviço como empregado, ou eu presto serviço como autônomo. E qual que é a grande diferença de todos aqueles requisitos que o professor Gunter apresentou? Qual que é o principal requisito e que diferencia uma coisa da outra, né, professor Gunter? É a subordinação. Então o professor Gunter falou, é oneroso, tem que pagar salário, tem que trabalhar pessoalmente, tem que cumprir horário, etc. O principal requisito é a subordinação. Como assim subordinação? O empregado é subordinado a alguém. O empregado cumpre ordem. Essa é a principal característica. O autônomo não cumpre ordem. O pejotizado que o professor Gunter mencionou não cumpre ordem. Significa dizer que se você se forma em medicina e vai trabalhar num determinado hospital, isso que o professor Gunter falou, infelizmente, é uma realidade. Se no serviço público ainda não é tão forte, pelo menos em Curitiba e no Paraná, é muito forte isso nos hospitais privados, se não é tão forte no serviço público, se deve sim a uma grande atuação do Sindicato dos Médicos, que briga muito para não ter pejotização, que briga muito para não ter terceirização, na iniciativa privada isso é bem forte. Você vai entrar no hospital privado, dificilmente você vai encontrar um hospital privado que diga assim para você, vou adotar a tua carteira aqui, você vai ser subordinado, vai ter salário, 13º, férias e todos os direitos do acordo coletivo que o sindicato vai fazer com o sindicato dos hospitais. Dificilmente você vai encontrar isso na iniciativa privada, infelizmente, essa é a realidade. Okay? Eles fazem você parecer autônomo. O que é autônomo? Autônomo é o dono do próprio nariz. Autônomo é aquele que diz assim, você tem uma clínica médica. Autônomo é aquele que diz assim para a secretária da clínica, hoje desmarca todos os meus pacientes que eu não vou trabalhar. Isso é autônomo. Daí ele não vai ganhar por consulta nenhuma, porque ele tem autonomia. Eu vou tirar 60 dias, vou viajar para a Europa, porque eu quero e não vou atender mais ninguém em 60 dias. Eu sou autônomo. O empregado não pode fazer isso.
empregado é subordinado. Se você está num hospital, numa escala de plantão, e você chega pro diretor clínico do hospital ou pro teu chefe imediato e diz assim, vou passar 2 semanas viajando, pode tirar meu nome das escalas? E o chefe diz, não, de jeito nenhum. Como assim, tira meu nome da escala? Não, não existe isso. Né? Não, mas eu sou autônomo, você mandou assinar aqui, ó, que eu assinei um contrato de prestação de serviço de autônomo. Infelizmente é fraude, como disse o professor Gunter. Tá? Então esses são os 2 grandes grupos de prestação de serviço que você tem, como autônomo ou como empregado, certo? Mas existem algumas outras formas de você prestar serviço. O Dr. Marlos pediu para eu comentar, vou deixar para comentar nas respostas. Tem a questão do credenciado do plano de saúde que atende no seu próprio consultório, daí qual é o vínculo dele com o paciente? No vínculo dele com o paciente, ele está prestando serviço autônomo, mas qual é o vínculo dele com o plano de saúde? E o que ele pode exigir do plano de saúde? Temos várias ações sobre isso, né? Posso até mencionar na sequência. E no serviço público? Daí no serviço público, a regra constitucional me diz que eu só posso prestar serviço para a administração pública por meio de concurso público. Se eu passar num concurso público, me tornar, entre aspas, agente público. E daí, dentro da administração pública, a administração pública, o Estado, ele é organizado em administração pública direta e indireta. A direta é a União, Estado, Distrito Federal e Município, os 4 entes da Federação. Esses 4 entes da Federação são pessoas jurídicas de direito público. Toda vez que eu estou diante de uma pessoa jurídica de direito público, União, Estado, Distrito Federal e Município, estou fazendo um concurso para um desses, ou para uma autarquia, o vínculo que eu tenho com o poder público é de regime estatutário. Eu vou ser servidor público, a designação é essa. Servidor público estatutário. E daí os meus direitos vão estar numa lei, que é o Estatuto do Servidor Público Federal, aqui da Universidade Federal, Lei 8.112, tem lá uma série de direitos nessa lei. Okay? Mas eu posso fazer concurso público na administração pública para ser seletista também. E o grande exemplo que vai vir na cabeça de vocês, que vocês vão lembrar certamente, é o concursado da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, da Copel, da Sanepar, que são empresas estatais. E eles lá são seletistas, e deu o direito deles estar na CLT. Então, se eu faço um concurso público para uma pessoa jurídica de direito público, eu sou servidor público estatutário. Para uma pessoa jurídica de direito privado, eu sou empregado público seletista. E daí entra aqui uma grande sacada que o município de Curitiba teve, eu já vou chegar no médico residente, prometo. Uma grande sacada que o município de Curitiba teve para contornar uma decisão judicial do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, que não é porque o professor Gunter está aqui, mas é um dos melhores TRTs, um dos melhores tribunais regionais do trabalho do Brasil, que determinou que o município de Curitiba não podia terceirizar. Se o negócio da administração pública contratar uma PJ e a PJ ir lá contratar os médicos e daí não contrata o médico, né? Essa é a diferença da terceirização para a pejotização, porque na terceirização eu contrato o Dr. Darley e digo, Dr. Darley, você contrata os médicos como os teus empregados, mas eles são teus empregados, você vai cumprir todos os direitos trabalhistas, férias, 13º, etc. O Dr. Darley não faz isso. O Dr. Darley não terceiriza, ele pejotiza, ele faz todo mundo ser sócio dele, numa relação fraudulenta. Não, você não, Dr. Lei, né? Mas só meu exemplo. Numa relação fraudulenta para não pagar direito para ninguém. Isso não é nem terceirização, é pejotização. É uma precarização ainda maior, é muito pior para o trabalhador. Né? Mas, enfim, tô tocando nesse assunto por quê? Porque o TRT aqui do Paraná proibiu o município de Curitiba de terceirizar. E o município de Curitiba criou uma fundação de direito privado vinculada a ela, que faz concurso público. Hoje é o maior empregador de médicos do sul do Brasil, com 1.200 médicos concursados em regime seletista, com todos os direitos preservados para esses médicos. Mas Curitiba é uma exceção. Infelizmente, Brasil afora, há um grande desrespeito aos profissionais. Feito essa primeira abertura aqui sobre esses 2 grandes vínculos, apresento para vocês algumas exceções. Daí a legislação brasileira, um pouco criativa, criou algumas exceções. Uma exceção bastante recente, um programa Mais Médicos. O programa Mais Médicos conseguiu fazer um negócio que o Supremo, uma outra decisão que eu gosto de criticar bastante, para além da decisão da terceirização, que o professor Gunter já falou, Mais Médicos também não é empregado, ele é um bolsista, é um médico que vem do exterior e vem aprender aqui com os médicos brasileiros e não tem direito nenhum também. Tá? É um estudante, o Mais Médicos. Quem convive com Mais Médicos na prática sabe que eles não são estudantes, mas o Supremo diz que são, eles não têm direitos. Tá? E a segunda exceção, que daí é uma exceção que não chega a ser objeto de críticas, como é o programa Mais Médicos, mas é uma exceção pela natureza, é o contrato de médicos residentes. Lei de 1981, número da lei 6932 de 1981. Essa lei, ela faz um híbrido.
Tá? Ele faz uma salada entre alguns tipos de vínculo. Essa lei, como disse a professora Mônica, ela trata o médico residente como estudante, como de fato é. É como a professora Mônica falou aqui, ele é um pós-graduando, está fazendo uma especialização. Claro que não é todo tipo de, entre aspas, de especialização que o médico fez que pode ser caracterizado a residência médica, até a questão do Conselho Nacional, a gente podia até mencionar um pouco depois nas respostas, mas daí a lei diz assim, ó, você é um médico estudante fazendo pós-graduação, só que você é um médico em serviço. Então é um híbrido de contrato de estudo, como se você estivesse contratando uma instituição para te dar uma capacitação, uma pós-graduação, com um contrato de serviço. E a lei fala que é serviço, que você está prestando serviço, afinal você já está formado. Né? E daí a lei vai adiante e começa a falar um pouco mais. Tá, mas se eu estou prestando serviço para uma instituição, eu estou atuando como médico, eu não teria que ter todos os direitos que o empregado seletista tem? Não. Daí a lei diz assim, não, você não é empregado não, você não tem os direitos da CLT. Por exemplo, né, o médico residente tem que trabalhar 60 horas por semana, com um dia de folga, daí aqui até se parece um pouco com a CLT, com um dia de folga por semana, com 30 dias de folga por ano. Seria férias? Não, é 30 dias de descanso que você tem. A lei não chama de férias, porque você não tem o direito a 1/3 de férias, não tem todos os direitos que estão na CLT. Ah, mas eu tenho licença maternidade acrescida posteriormente e licença paternidade. Tem. Você é empregado? Não. Daí a lei, quando vai falar, mas esse tempo que eu estou trabalhando com médico residente, conta para você se aposentar? Conta, mas não como segurado obrigatório comum, que é o empregado, mas sim como segurado obrigatório individual, como autônomo. Diferentemente do empregado, que o empregador é obrigado a descontar, a recolher, você contribui como autônomo lá. E até o cálculo depois vai ficar diferente para fazer a aposentadoria. E daí a lei estabelece alguns outros direitos. Ó, mas você tem direito a trabalhar num ambiente limpo. Putz, que bom, né? Que o ambiente tem que ser limpo. Você tem direito a trabalhar num ambiente que te dê o mínimo de estrutura para você exercer as suas condições. Veja, se o objetivo da Constituição é que o usuário seja beneficiado, que bom que tem que ter qualidade no ambiente. E você tem direito à moradia, que é um dos grandes pontos controvertidos, recente na jurisprudência, porque a lei fala moradia de acordo com o regulamento. E não existe esse regulamento. E daí os hospitais, por muito, muito tempo, não davam direito à moradia para os médicos. E daí, depois de tanto a gente bater e incomodar, o STJ acabou fixando o entendimento que se eles não te dão moradia, você tem que, a entidade que está te dando o programa de residência tem que te dar uma indenização pela não oferta, e a gente tem trocentas ações lá no escritório, né, doutor Marlos, contra vários hospitais aqui. Eu acho que nenhum hospital gosta da gente, porque a gente processou todo mundo pedindo esse direito de moradia para os médicos, mas eu vou deixar para responder isso depois. Doutora Mônica, obrigado por ter feito a abertura, eu fico à disposição para respostas. Antes disso, queria passar a palavra para o doutor Marlos, para o doutor Darley, que vai dar uma provocada em vocês.